E nessa noite, a gente vai começar, na verdade, nenhuma série nova, uma palavra que Deus tem me incomodado. Eu diria que tem a ver com algo que Deus tem queimado no meu coração. E desde do meio até o final do ano passado, Deus tem me levado a um texto, e Deus tem falado e me incomodado. E até algumas leituras que eu tenho feito tem a ver com esse texto. A gente vai ficar em cima desse texto, que é 2 Coríntios capítulo 3, versículo 12 ao 18. E esse texto, ele falou tanto comigo, assim, que eu e a Raquel, enquanto a gente organizava o college, a gente decidiu colocar, inclusive, uma matéria que tem a ver com toda essa ministração que nós vamos ter hoje aqui. E eu vou explicar porque ao longo aqui da palavra eu vou estar falando, explicando um pouquinho. Mas o tema dessa noite, se a gente pode dar um nome, seria o poder da contemplação. O poder da contemplação. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 18, o apóstolo Paulo ele fala sobre a importância da contemplação. E nós vamos falar sobre esse texto, nós vamos meditar nesse único versículo, vamos falar sobre muitas coisas. E eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração também. Amém? Gostaria de ler o texto, depois nós vamos orar mais uma vez e a gente vai entrar na palavra. Amém. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, perdão. Fala assim: e todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, e segundo a sua imagem estamos sendo transformados, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Amém, vamos orar. Jesus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Essa é a Tua palavra, e a Tua palavra nunca volta vazia, Pai. Nós sempre somos transformados por tudo aquilo que o Senhor deixou para nós como revelação. Deus, nessa noite eu oro, Pai, para que os nossos olhos sejam, como nós cantamos aqui hoje no louvor, na ministração, pelo pastor Paulinho, sobre sermos cativados, Pai. Leva-nos a este lugar de olhar para Ti, de contemplar a Tua presença, de entender que nós somos chamados a Te amar de todo o nosso coração, Pai. Deus, cada um que está aqui, Jesus, eu não sei como vieram para cá, o que aconteceu na semana, Pai, mas eu oro que a Tua presença possa vir sobre nós, e Teu Espírito Santo possa soprar hoje aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós já vamos entrar nesse texto de 2 Coríntios, a gente já vai falar sobre ele, explicar um pouquinho sobre o contexto que Paulo escreve aqui, mas Paulo deixa essa importância da contemplação. E eu creio que essa palavra, essa ideia de uma contemplação, a gente vai falar sobre como contemplação se encaixa com adoração, se encaixa com o amor, com amar, se encaixa com você não só contemplar, mas você ser um reflexo. Porque todo o contexto que Paulo está deixando para nós é de uma visão de você viver como um espelho para as pessoas. Mas Paulo vai deixar para nós de maneira muito clara que é um processo, é uma vida de contemplação. É uma vida onde nós vivemos nesse lugar de amar o Senhor e ser transformados cada vez à sua imagem e à sua semelhança. E é muito legal a gente pensar que lá nos evangelhos, saindo um pouquinho aqui do texto de 2 Coríntios, a gente vai perceber Jesus chamando os discípulos para viverem esse lugar de contemplação, de conhecer. A gente vai falar a diferença entre conhecer e amar, mas de amar quem Ele era. E Jesus, quando Ele se encontrava com as pessoas lá nos evangelhos, a gente percebe Ele se preocupando em as pessoas entenderem o porquê elas estavam seguindo a Ele. Então você tem, por exemplo, em texto de João capítulo 1, versículo 35 ou 38, tem um momento onde Jesus, você lembra, Jesus ele é batizado ali por João Batista, e o ministério de Jesus começa a crescer muito mais que o de João. E as pessoas começam a deixar João para seguir Jesus. Isso fica tão forte ao ponto dos discípulos do próprio João Batista deixarem João e começarem a seguir Jesus. Porque vai falar nesses versículos que eu acabei de ler, que eu acabei de citar, que João ele fala assim, eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. Imediatamente então 2 dos seus discípulos deixam João, se aproximam de Jesus, e quando eles se aproximam de Jesus, Jesus faz uma pergunta que tem tudo a ver com o que nós vamos ministrar hoje aqui. Ele fala: o que vocês querem? É mais ou menos assim: o que vocês desejam? Por que vocês estão me seguindo? Vocês estão aqui para simplesmente talvez obter algo de mim, ou porque as multidões seguiam Jesus para ter a cura, para ter os milagres,
né, para ver a novidade que estava acontecendo, mas Jesus, a gente percebe várias vezes no ministério dele, que quando as pessoas se aproximavam dele, ele perguntava: por que você está me seguindo? O que você quer que eu faça? Qual é o seu desejo? Né? E eu creio que assim como Jesus, quando ele encontrou Mateus, quando ele encontrou João, quando ele encontrou esses discípulos aqui em João capítulo 1, versículo 38, ele também nos encontra, nós que somos discípulos de Jesus, e ele faz essa pergunta para nós também: por que você tem me seguido? Qual é a razão de você me seguir? Você tem me amado de todo o coração? Você está aqui simplesmente para saber o que eu estou fazendo, para conhecer a novidade, né? Por que nós estamos num lugar como esse, por exemplo, um domingo à noite? Qual é a razão, qual é o motivo? Jesus não se encontra com os seus discípulos pela primeira vez e pergunta: o que você sabe sobre mim? Qual é o seu conhecimento sobre mim? Ele pergunta: o que você quer? O que você deseja? Por quê? Porque o que nós desejamos, o que nós mais queremos, revela o que nós mais amamos. E é muito lindo a gente pensar que isso se aplica até quando Jesus ele é questionado, lá em Mateus capítulo 22, sobre o maior dos mandamentos, que Jesus deixa lá para os fariseus que questionam ele. Quando ele vai resumir a lei e os profetas, ele fala: amar o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Tem a ver com conhecer, mas tem a ver com um nível além, de amar, de contemplar, de viver, de se tornar como o nosso Deus. Porque a vontade de Jesus era trazer os seus discípulos para perto dele e caminhar com os seus discípulos ao ponto dos seus discípulos serem transformados à imagem do próprio Jesus que caminhava com eles ali. Essa era a visão de Cristo. Esse era o desejo do coração de Jesus. Mais uma vez, né? Essa pergunta ela é muito penetrante porque ela vai de encontro à motivação dos nossos corações, do porquê nós estamos seguindo a Jesus. E por que, de novo, esse texto, a gente já vai entrar em 2 Coríntios de novo, mas tem me incomodado demais, porque durante muito tempo, eu como pastor de jovens, pastorei adolescentes também antes, né, durante 6 anos, eu me preocupava demais com a visão de o conhecer a Deus, um conhecimento, e a gente tem que se preocupar com conhecer a Deus, tá? Não estou desprezando o conhecimento. Mas durante muito tempo, talvez, eu achava que o fato de você saber, o jovem, antes de entrar na faculdade, o adolescente, ele precisa entender o que ele crê, o porquê ele crê no que ele crê, porque quando ele for questionado, talvez, nas faculdades, no trabalho, ele vai saber responder as questões, e ele vai conseguir, então, ter uma cosmovisão coerente. Mas eu comecei a perceber que isso talvez não sustenta as nossas vidas, ou, na verdade, não sustenta. Porque o que vai sustentar a minha vida e a sua vida é o nosso amor por Jesus. Isso ficou muito nítido para mim ao longo desses 7, 8 anos de interns e de college, né, que nós temos. Durante esses 7, 8 anos, eu vi muitos jovens, né, essa transição de adolescentes para jovens, entrando na nossa escola, tendo matérias bíblicas, história da igreja, história do Antigo Testamento, panorama, né, do Novo, do Antigo, epístolas pastorais, epístolas paulinas, tudo quanto é livro da Bíblia, raiz de caráter. Nós falamos sobre diversas coisas. E a gente continua, é muito lindo, é muito poderoso. Mais uma vez, eu não estou menosprezando as aulas, tá? Eu sou professor lá no college, os pastores são professores. É muito importante a gente ler a palavra, a gente conhecer, a gente buscar. Não estou menosprezando. Mas sabe que tem muitas pessoas que estão lá fora que conhecem muito bem a Bíblia. Tem muitas pessoas lá fora que estão desviadas da fé, estão distantes do caminho do Senhor, mas que conhecem muito bem a palavra. E talvez conhecem muito mais que você e que eu até. E eu vi muito desses, não muitos, né, mas alguns dos jovens que passaram pela nossa escola saindo da igreja, se desviando, deixando a fé, deixando Jesus. E eu não coloco a culpa nem em nós, que somos os pastores aqui da escola, né, na nossa igreja, não coloco nem a culpa nos pais, a decisão inclusive é da pessoa, né, do jovem. Mas o meu ponto aqui é te falar que simplesmente conhecimento por conhecimento não sustenta a sua vida e a minha vida. Jesus, né, o que Jesus mais deseja fazer, Ele não quer simplesmente instruir o nosso intelecto, nos dar informações, né, te dar um monte de ideias.
Nós precisamos disso, mas mais do que isso, o fundamento de quem nós somos é o nosso amor por Cristo Jesus. É amar Ele e assim contemplar e ser transformado à sua imagem e à sua semelhança. É ser mudado, porque quando nós amamos a Jesus, nós somos transformados. É isso que Paulo fala aqui, mais uma vez, o que Paulo fala para nós, né, sendo inspirado por Deus, sendo inspirado pelo Espírito Santo, todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, estamos contemplando a Deus. E daí, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior. Olha que poderoso. Paulo fala que vai além de uma mera informação. Ele fala de uma contemplação. Ele fala de um amor. Ele fala de uma adoração. Então, contemplar é adorar, é amar, é se tornar a imagem e semelhança daquele que nós estamos adorando e contemplando. E é isso que Paulo vai falar para nós. E Paulo fala para nós com o pano de fundo do Antigo Testamento. Deixa eu entrar aqui um pouquinho no contexto desse texto, tá? Quando nós pegamos a carta de 2 Coríntios, nós estamos estudando uma carta que Paulo escreveu provavelmente na terceira viagem missionária dele. Ele estava provavelmente passando ali na Macedônia, e ele escreve então essa carta num contexto onde a igreja tinha vários dos judeus ali que tinham se convertido ao cristianismo, mas estavam voltando às práticas da antiga aliança, e estavam achando então que a glória da antiga aliança era superior à glória da nova aliança, superior à glória de Cristo. E essas pessoas, esses cristãos estavam flertando com essas ideias. E o que Paulo vai falar é que esses cristãos eles estavam tendo as suas mentes sendo cobertas por um véu, os seus corações sendo cobertos por um véu. Aí Paulo no capítulo 3, ele vai descrever, antes de falar no versículo 18, sobre essa visão de contemplação, ele vai deixar alguns pontos interessantes para nós. No versículo 14, ele vai dizer que no Antigo Testamento, fazendo alusão ao livro de Êxodo, e eu já vou entrar nesse texto, a mente desses cristãos estava fechada. Lá em Êxodo, entre o capítulo 19 até o capítulo 34, nós temos a história ali do povo. A gente tem primeiro Deus falando para o povo que Ele queria que o povo se tornasse um povo de sacerdotes, que o conhecesse, o amasse. Daí a Bíblia vai falar que chega um momento onde Deus ele quer se revelar para o povo, mas o povo fica com medo. Deus se revela como um trovão, como uma voz muito forte, e o povo fica com tanto medo, e eles pedem para Moisés subir para o monte sozinho. E a Bíblia vai contar, tem todos os capítulos, os versículos, eu não vou ler aqui, mas no capítulo 34 de Êxodo, Moisés sobe ao monte, ele recebe as tábuas da lei, né, todas as leis ali do Antigo Testamento, e quando ele retorna para se encontrar com o povo, a sua face brilhava. A glória de Deus tinha resplandecido sobre Moisés, e ele agora refletia a glória de Deus. E ele refletia a tal ponto que o povo, quando via Moisés, o que eles tiveram que fazer? Cobrir as suas faces. Eles começaram a colocar um pano para cobrir, né, as suas faces, para poder ver Moisés de tão forte que era essa glória que estava sobre o rosto, sobre o corpo de Moisés. E daí Paulo faz uma referência a Êxodo aqui no capítulo 34, e ele vai dizer que esses cristãos estavam exatamente como os israelitas ali de Êxodo capítulo 34. Ele vai dizer que, versículo 14, mais uma vez, a mente deles então se fechou. No versículo 15, ele vai dizer que um véu cobria os seus corações. Da mesma forma que um véu cobria o rosto, então, daqueles israelitas, para poder ver Moisés, o povo agora, no Novo Testamento, eles tinham então um véu que cobria os seus corações. No versículo 16, ele vai dizer que quando alguém se converte, esse véu do coração é retirado, para então, no versículo 18, já sem esse véu do coração, o cristão, então, o crente, contemplar a glória de Deus, e ser transformado à imagem e semelhança de Deus. Então, Paulo ele vai fundamentar a teologia da contemplação, que eu diria que é a teologia da transformação. Ele vai dizer então que, mais uma vez, tudo aquilo que nós contemplamos, tudo aquilo que nós somos fascinados, tudo aquilo que nós adoramos, nós amamos, nós nos tornamos. Nós vamos nos tornando a imagem e semelhança como um reflexo, assim como, e não comparando com o povo, mas comparando com Moisés, que tinha se encontrado com Deus e estava resplandecendo a glória de Deus. É isso que nós, como cristãos, somos chamados a viver.
Somos chamados a nos encontrar com Cristo Jesus. E tamanha glória de Cristo, que nós agora resplandecemos a glória de Cristo. Depois, no lugar de adoração, nós resplandecemos Cristo para as pessoas. Essa é uma vida de transformação. O que significa isso? Nós vamos nos transformando e vamos sendo mudados no nosso coração. É ou não é verdade que olhando para o passado, olhando desde... Você pode olhar talvez para os últimos 10 anos aí, não sei quando você se converteu, aceitou Jesus como Senhor e Salvador, quanta coisa Deus foi mudando na sua vida, é ou não é verdade? Na minha vida eu sei que aconteceu. Eu cresci na igreja, eu praticamente nasci, os meus avós, os meus pais, mas eu me lembro da minha experiência de conversão, quantas coisas Deus falou comigo já na juventude, de como Deus foi me mudando e foi me transformando. E a vida cristã, esse processo, a caminhada cristã, esse processo de mudança. Mas essa mudança, mais uma vez, ela acontece a partir do amor a Deus. A partir de uma revelação de quem Cristo é, para então nos tornarmos parecidos com Jesus. É isso que Paulo está dizendo, e é isso que nós vamos estudar nessa noite. Amém? Eu queria deixar então aqui 3 chaves importantes para nós, olhando para esse texto de 2 Coríntios, no capítulo 3. 3 chaves, eu já vou falar as chaves, não tem importância, e eu já deixo elas para nós, para a gente já ir refletindo, mas tem a ver com contemplar é amar a Deus, contemplar é fazer e viver para Deus, e contemplar é adorar a Deus. Nós vamos falar sobre esses 3 aspectos da contemplação, sendo como amor, como um hábito de vivermos, e como a adoração, como prática de comunidade. A gente vai falar nesses 3 aspectos. Amém? Estão comigo aí? Amém. Primeiro ponto, então, contemplar é amar. Contemplar é amar. Como nós falamos, ser cristão é muito mais do que adquirir informações sobre Jesus. Tem a ver com o amor a Ele. Mas eu creio que para muitos cristãos, para muita gente, quando você pergunta o que é ser cristão, talvez a maioria das pessoas vai definir ser cristão com a crença de ser cristão. Deixa eu dar um exemplo um pouquinho mais prático. Na sexta-feira sexta-feira sim, sexta-feira não, nós fazemos evangelismo de rua, né? A gente vai ali no Zerão e tem uns jovens que se reúnem lá, bastante jovem, não sei quem já passou naquela região. Tem uma galera que se encontra lá e os caras vão com bebida, vão com droga, enfim, daí fica rolando um rap lá, e eles ficam em muita gente, assim, conversando, e vão, sei lá, das 8, 7h30 da noite, vai até, não sei nem dizer quando, assim, porque a gente vai embora antes, né, mas até umas 2, 3 da manhã, acho que está rolando ainda lá, o pessoal vai ficando, e a gente vai às sextas-feiras lá, não toda sexta, né, mas nós nos encontramos às 8h30 da noite, nós oramos juntos com os jovens, nós cantamos uma canção, né, a gente adora a Deus antes, tem uma reflexão curta ali, a gente se prepara, e daí nós vamos para o meio da galera para evangelizar as pessoas. E a gente é meio estranho mesmo, né? Porque imagina, a galera todo mundo está com cigarro, com bebida, aí a gente vai lá e a gente fica só olhando assim, prestando atenção quem que está dando bobeira para a gente poder ir lá e dar o abate, né? Para dar lá e conversar. E a gente recebe não o tempo todo. Você vai encontrar um cara assim, ele já percebe que você é crente, ele já te... Acontece muito, falar, nem não quero conversar, não estou afim. Mas se você perceber um cara que está marcando ali, você vai com tudo, entendeu? E na sexta-feira agora a gente foi, e eu tentei conversar com um cara, e o cara me tesourou, não quis conversar comigo, amém, Deus sabe. Mas estava ali no final, estava com 2 jovens do college, né, que inclusive são os meninos aí que estão com a gente há pouco tempo, e eles estavam comigo ali, e a gente estava virando uma esquina assim, já era umas 20 para as 9, e às 20 para as 10, a gente ia acabar o evangelismo às 10 horas. E eu orando até no meu espírito, falando, Deus, me mostra alguém para eu conversar, né? E daí, quando eu estava virando com os meninos, eu estava conversando, eu vi um cara assim, numa bicicleta, marcando assim. Eu falei, cara, é agora, vem comigo aqui os meninos, é agora. Eu só virei assim, já encontrei, e aí, tudo certo? Como é que você está? E já, de cara, o cara até acho que talvez tomou um susto assim, do nada o cara veio falar com a gente. Mas tem que ser assim, tem que ser carudo, né? Os jovens já sabem como que funciona. E conversa vai, conversa vem, você não entra direto já pregando o evangelho já direto, né? A gente vai mais na boa, depende, na verdade, se você vê a abertura, você vai direto, mas normalmente a gente começa conversando, a gente conversa sobre o trabalho dele, o que ele estava fazendo, as atividades, a família dele, a esposa dele, ele é casado e tal,
E até que chegou um momento que eu falei, cara, eu acho que você imagina por que nós estamos aqui hoje, né? Ele falou, eu imagino sim, do nada vocês virem aqui me abordar. E daí eu vi e comecei a pregar a palavra, eu, os meninos, começamos a evangelizar, falar de Jesus para ele, a anunciar o evangelho, pregamos o evangelho para ele, explicamos para ele sobre a palavra. Mas eu perguntei para ele, uma hora, um momento, eu falei, você conhece a Deus? E uma das coisas que ele falou que me chamou a atenção, e você pode se identificar comigo, porque eu tenho certeza que também é assim com as pessoas que você mesmo conversa, talvez no trabalho, na faculdade. Você pergunta para a pessoa, você conhece a Deus? É na verdade que a maioria das pessoas vão falar, eu conheço a Deus. Ou eu creio em Deus. Daí eu comecei a perguntar, mas tá, você crê, mas como é que é a sua vida? Você vai na igreja, você tem um relacionamento com Cristo, e você vai ver que no final a pessoa, ela diz que crê, ela diz que conhece, mas no fundo, ela não conhece. Mesmo conhecendo versículos bíblicos, mesmo tendo muita informação, mesmo tendo muito conhecimento, mesmo já, alguns até já foram líderes de louvor, né? O cara vai falar, eu toquei na assembleia quando eu era pequeno e não sei o que lá, e eu fui da igreja, bati, tem todo aquele contexto, né? Os caras sempre falam isso, eu fui da igreja e tal, da minha avó me levava, mas a pessoa não tem uma vida com o Senhor. Tem o conhecimento, diz que tem a crença, mas no final, não tem amor. Não tem amor. Porque, mais uma vez, o que fundamenta as nossas vidas não é simplesmente um conhecimento por conhecer, é amar. É amar para conhecer. Eu gostei muito, eu estava lendo um livro que fundamenta a aula que eu dou no college, que chama Desejando o Reino, de um filósofo chamado James K. Smith, e ele faz uma comparação com o pensamento de um filósofo antigo, tá? Um filósofo do iluminismo, um filósofo francês chamado René Descartes, talvez você já ouviu falar dele, e ele tinha uma tese para definir o ser humano. Ele definia que o ser humano, ele é, em essência, uma pessoa que pensa. Ele dizia a famosa frase que você e eu, todos nós conhecemos, penso, logo existo. Você já pode fazer vestibular, prestar vestibular, semana que vem você vai cair isso no vestibular. Penso, logo existo. No seu livro Meditações e no discurso do método, que é o livro que ele deixa, né, ele vai dizer que o homem, na sua essência, é o que ele pensa, é o conhecimento que ele obtém. É tudo aquilo que ele vai recebendo, ele vai pensando, então ele vai se tornando. E posteriormente, outros filósofos, né, como Hegel, ou mesmo Kant, vão mudar um pouquinho da estrutura do seu pensamento, mas fundamentar a mesma visão racionalista do homem, de que o homem é o mero conhecer, o homem é aquilo que ele pensa. E a gente poderia definir, né, o que o homem é, mas eu queria dizer que muitas vezes a nossa visão do que é ser cristão foi influenciada por esse pensamento, essa visão de que penso, logo existo. Muitas vezes essa visão se encaixa dentro da igreja, dentro de nós como cristãos, a gente começa a fundamentar o que é ser cristão. Ser cristão é o que eu penso. Então, se eu mudar o que eu penso, aí Deus ele quer transformar, Ele vai transformar as minhas atitudes, porque Ele vai mudar aquilo que eu estou pensando. Ou ser cristão é aquilo que eu conheço, como a gente falou, como esse jovem que eu citei para vocês agora. Então, eu tenho muita informação, eu sei, então eu sou cristão. E por último, uma outra ideia que é o que esse filósofo fala, que eu achei muito interessante, eu sou o que eu creio que eu sou. Muita gente acha que ser cristão, o fundamento da vida do cristão é a crença, eu crer. O ser cristão é um ser que crê. Mas esse filósofo, esse professor, né, americano lá numa universidade americana, não esqueci o nome da universidade, ele vai dizer que a própria crença ou pensamento é também uma estrutura de ideias e de conhecimento também. Crenças, então, por exemplo, o ateu tem crenças, o budista tem crenças, todas as religiões têm diferentes crenças, e o cristão também tem crenças. O cristão também tem uma cosmovisão, o cristão tem a sua fé que né, a gente consegue explicar ou conversar com as pessoas, é muito importante, mas no final, a Bíblia vai dizer que até os demônios creem. O livro de Tiago, capítulo 2, vai dizer que até os demônios, até o diabo crê, até o diabo sabe quem Deus é. Até o diabo tem informações sobre Deus.
Então, no final, o que eu quero dizer, né, o que eu quero construir com isso aqui, eu e você, nós não podemos basear a nossa vida e fundamentar o ser cristão, a nossa caminhada cristã, com simplesmente conhecer, ou simplesmente um conjunto de crenças que nós temos. O que fundamenta a nossa vida não é crenças. O que fundamenta a nossa vida não é mera informação. A informação é importante, a crença é importante, mas deixa eu te falar que o amar Jesus de todo o coração é a coisa mais importante que eu e você precisamos viver e fazer. Muitas pessoas deixam a fé, deixam a igreja, deixam os caminhos do Senhor exatamente porque tentam fundamentar as suas vidas na mera informação. E quando você passa a viver a caminhada cristã, o relacionamento com Cristo, com base em uma mera informação, adquirir informação, a tua fé vai morrer, vai se tornar algo pesado. Você vai olhar para o seu tempo devocional, a leitura da palavra, como um mero plano ali que você precisa cumprir, uma leitura qualquer. Mas nós não somos chamados para vivermos simplesmente por mero conhecimento. Jesus não veio para simplesmente instruir o nosso intelecto, Jesus veio para formar o nosso caráter e o nosso amor, formar as nossas vidas, mudar quem nós somos, mudar os nossos corações. A gente é chamado a contemplar Jesus, mais do que... E de novo, quando contemplamos a Jesus, nós sim temos informação e conhecimento de Cristo ali, mas antes do conhecer, é o amar Jesus. E Paulo, ele vai falar isso em outra carta, ele vai explicar melhor ainda essa visão de conhecimento e o amor. Lá em Filipenses, no capítulo 1, versículo 9 ao 11, ele fala assim para os filipenses, né? Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém. Olha só o que ele está falando. Ele está falando sobre quem nós vamos nos tornar, sermos cheios do fruto da justiça, cheios do fruto que vem de Jesus Cristo. Mas ele fala algo no início ali do versículo 9. Olha o que ele fala, mais uma vez. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento. Uma visão meio superficial do versículo, se a gente ler de maneira muito superficial, a gente vai achar que simplesmente conhecer vai fundamentar o fruto, né, que ele está falando, o fruto de justiça, o se tornar então irrepreensíveis e puros, simplesmente por mero conhecimento. Mas Paulo vai dizer que antes do conhecimento vem o amor. Vem o amor. Então, o amor, o que Paulo está falando para nós, é que o amor é uma condição para o conhecer. Você não conhece para amar, você ama, e então você conhece cada vez mais. Você ama, e então você conhece cada vez mais. Era isso que acontecia. Ao longo de toda a narrativa bíblica, a gente tem esse padrão, amar e então conhecer. Mais uma vez, eu não estou aqui desprezando o conhecimento. Nós estamos aqui numa noite onde, de alguma forma, tem um ensino aqui sendo dado, né? E a gente, quando vai para a leitura da palavra, é muito importante. Eu não estou desprezando isso. Eu só estou dizendo que o que vai moldar a sua vida, o seu caráter, as mudanças que a gente precisa ter na nossa caminhada com Cristo, elas vão vir a partir de tempos de contemplação. Quando o nosso coração é moldado, quando o nosso coração é destruído e refeito por Cristo Jesus. Isso vai muito além de um conhecimento qualquer que a gente tem, lendo a Bíblia como se fosse um livro qualquer. Em nome de Jesus, nós somos chamados a amar o Senhor de todo o nosso coração. E se amarmos a Ele de todo o nosso coração, nós vamos então conseguir contemplar Cristo Jesus, porque contemplação é amor. Contemplar é amar. E amar é me tornar. Contemplar é amar, e amar é me tornar. Em nome de Jesus. Segundo ponto nessa noite, eu falei sobre o contemplar é amar. Segundo, contemplar é fazer e viver. Contemplar é fazer e viver. Quando eu falo que contemplar é fazer e viver, eu estou falando que estou tratando mais sobre um hábito de vida.
Quando eu falo fazer, viver, eu estou falando sobre o amor fazer parte de um estilo de vida que eu e você nós temos. Vamos voltar para o versículo aqui do apóstolo Paulo, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Ele fala que com a face descoberta contemplamos. E nós continuamos a contemplar. Então é algo contínuo. Contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória cada vez maior. Você percebe então que é algo contínuo? Que não é um ato isolado, que não é um momento que acontece a partir, por exemplo, do momento da salvação, onde nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, então a partir de agora, já contemplamos a Deus, não tem mais contemplação, não. O que Paulo vai falar para nós é que a contemplação é um estilo de vida de contemplação. É um estilo de vida onde nós entendemos que a contemplação é um hábito. E o que hábito é? Hábitos são práticas. Hábito tem a ver com rituais que nós vivemos todos os dias. E eu usei essa expressão lá para o college, para os meninos do college, eu falo sobre liturgias. São liturgias pedagógicas que formam o nosso coração, formam a nossa vida. A gente não percebe, mas, por exemplo, o vir no culto aqui, nós estamos num momento litúrgico, num momento pedagógico, onde o nosso coração está sendo moldado. Quando nós cantamos uma canção que tem uma informação teológica, nós cantamos aquilo em fé, a gente está formando a nossa visão de mundo e o nosso coração. Porque nós estamos cantando a respeito de Cristo e assim estamos sendo moldados à imagem de Cristo Jesus. Por isso é importante o hábito. Por quê? Porque amar é habitar, amar é viver, amar é estilo de vida. Amar Jesus é um estilo de vida. Você percebe isso? Então, da mesma forma, então, por exemplo, o devocional é um estilo de vida. A gente tem que fazer devocional todos os dias. A vida de oração é um estilo de vida. O jejum é um estilo de vida. Todas as disciplinas espirituais que nós temos na palavra fazem parte de um estilo de vida de contemplação, onde nós estamos sendo transformados à imagem de Cristo Jesus. Agora, ao mesmo tempo que nós temos hábitos que são pedagógicos, que estão formando o nosso coração, nós temos hábitos rivais no mundo que estão tentando também, se a Bíblia, se a palavra, se o próprio Deus deseja moldar os nossos corações, esses rituais ou hábitos rivais ao Evangelho estão tentando deformar o meu e o seu coração. Só que esses hábitos, muitas vezes, são hábitos que nós não percebemos que eles estão acontecendo. Eu trouxe aqui de manhã uma pesquisa de um psicólogo chamado Timothy Wilson, e ele, num livro chamado Estranhos a Nós Mesmos, ele faz um estudo de 20 anos em cima de práticas que ele chama de práticas não conscientes, ou práticas automáticas, que moldam o comportamento humano. E basicamente o que esse psicólogo ele vai dizer, e talvez eu não concorde que seja tanto assim, tá? Mas ele vai dizer que mais ou menos 5%, ele fala assim, o Wilson calcula que somente 5% do que nós fazemos no dia é resultado de escolhas conscientes ponderadas por nós. O restante das nossas ações são comportamentos administrados pelo nosso inconsciente automático. O que quer dizer isso? A gente está fazendo, a gente nem está percebendo o que a gente está fazendo. A gente está tão envolvido no nosso dia a dia, e a gente está tão envolvido num hábito diário que a gente está vivendo, fazendo, a gente nem percebe que a gente está fazendo. Ele fala que só 5% do que nós fazemos a gente está prestando atenção. Eu não sei se é tanto, tá? Mas faz sentido. Deixa eu dar um exemplo aqui. Você se lembra quando você aprendeu a dirigir? Quem aqui se lembra do dia que você foi fazer sua carteira de motorista? Ela foi fazer o teste e tal. Estava com medo? As mulheres estavam com medo de fazer o teste da baliza? Eu me lembro do dia que meu pai me pegou pela primeira vez para falar, Pedro, eu vou te ensinar a dirigir. Eu tinha 17 anos de idade, próximo ali aos 18, ele falou, vou te ensinar, porque você vai fazer, falta um mês aí para você fazer 18, daqui a pouco você vai fazer a carteira de motorista, então vamos lá, eu vou te ensinar a dirigir. E meu pai, como qualquer bom pai, passou dicas para mim do que eu tinha que fazer. Primeiro, antes de você sair, olha no retrovisor, olha bem no retrovisor, se não estiver passando ninguém, aí você dá uma seta. Depois de dar a seta, você olha de novo. Aí você esterça o volante. Aí você pisa na embreagem. Aí você bota na primeira marcha. Daí você vai acelerando, soltando um pouco a embreagem e soltando o freio, daí você vai saindo, né? Todas aquelas dicas de como fazer, de como viver,
E acho que todos aqui lembram de que quando você estava começando a dirigir, mesmo quando você pegou a carteira de motorista ali no primeiro mês, segundo mês, você ficava muito atento com a maneira que você estava dirigindo, não é verdade? Morria às vezes o carro. Eu me lembro que o primeiro mês que eu peguei a carteira de motorista, né, eu estava namorando a Raquel, e acho que foi a primeira vez, se não me engano, a gente foi no shopping sozinho, finalmente fui no shopping com a Raquel, fui estacionar o carro, e eu fui muito rápido, assim. E eu dei no pilar do shopping, assim, raspou assim, ó. Eu lembro que meu coração, só escutando, deu aquela rasgada dentro de mim, né? Aí vai eu falar para o meu pai, contar para ele, olha, eu liguei para ele, pai, ó, aconteceu um imprevisto aqui, tá? Meu pai foi muito gracioso comigo. Enfim. Daí ele fez uma lista para mim de dicas ali e colou no carro, assim. Tô brincando. Mas é na verdade que quando você tira a carteira, você fica muito atento com o que você tem que fazer, a maneira que você tem que dirigir e tal, você presta atenção, cada detalhe que você tem que fazer. Mas depois de um tempo, hoje eu tenho 33 anos, então eu tirei carteira aí faz 14, 15 anos que eu tirei carteira. Eu nem percebo quando eu estou dirigindo. Às vezes eu saio da igreja, chego em casa em 10, 15 minutos, e quando eu me dou conta, eu estou em casa já com as crianças, e eu falo, pô, eu cheguei aqui dirigindo. Dirigi e nem percebi. Porque se tornou um hábito tão inconsciente no meu coração, na minha vida, que eu simplesmente faço e não percebo. Estão comigo aí? Então você percebe que existem práticas e hábitos que eu e você nós temos que muitas vezes nós não percebemos que nós estamos envolvidos. Então vamos voltar para a palavra. Ao mesmo tempo então que contemplação e amor é um hábito, e o hábito de amar a Deus, que é o hábito de moldar o nosso coração, existem hábitos, não a direção, não o dirigir, tá bom? Mas existem hábitos e práticas que são rivais ao Evangelho, que querem moldar o meu e o seu coração. Querem moldar a minha e a sua atitude. Querem nos moldar à imagem e semelhança desses hábitos. Daí eu dou um exemplo prático que eu dei na parte da manhã e eu dei também na aula do college. O celular. Sabe que sem perceber, esse instrumento aqui é uma microliturgia para nós. Ele tem um poder pedagógico de formar os nossos corações. O que o celular nos ensina? O celular ensina para mim, que, como pai, que os meus filhos são menos importantes do que a minha atenção que eu tenho que dar para uma resposta de WhatsApp, por exemplo. O celular me ensina um egoísmo de muitas vezes nem prestar atenção no que a minha esposa está fazendo, ou mesmo estar na mesa comendo e não olhar para as crianças, para a minha família e focar e privilegiar aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu estou vendo, porque o que é importante sou eu. E sem perceber, o meu coração vai sendo moldado à imagem e semelhança de um celular que está na minha mão. E mais uma vez, contemplar é amar. Amar e viver o hábito do amor é ser transformado. Sem perceber, essas liturgias estão formando o nosso amor, estão formando as nossas vidas. E é por isso que Paulo vai dizer, então, mais uma vez, que nós somos chamados a olhar mais para Cristo Jesus e perceber as liturgias que são rivais ao Evangelho. Perceber as coisas que estão fazendo mal para mim e para você, porque, mais uma vez, tudo aquilo que você adora, você se torna semelhante àquilo que você está adorando. Se estamos adorando a Cristo Jesus, nós vamos nos tornando parecidos com Cristo Jesus. Se nós estamos adorando um celular, nós vamos nos tornando a imagem e semelhança do celular. Se nós adoramos o nosso trabalho, nós vamos nos tornar a imagem e semelhança do nosso trabalho. As preocupações, a necessidade de fazer dinheiro, a necessidade de viver correndo, fazendo tudo, não prestar atenção naquilo que está acontecendo nas nossas casas. Você percebe que tudo pode formar o nosso coração. Até mesmo aquilo que nós escutamos, os filmes que nós assistimos, têm o poder pedagógico de formar a minha vida e a sua vida, formar o meu coração e o seu coração. E o Evangelho nos ensina então que nós precisamos ter um filtro, que nós precisamos aprender as liturgias que são rivais e que estão tentando deformar a minha vida e a sua vida. Agora presta atenção, o que talvez tenha brigado pela sua atenção? Quais têm sido talvez os amores que têm tentado roubar a sua atenção de Deus, para então você se tornar parecido não mais com Cristo Jesus, mas se tornar parecido com essas outras liturgias ou amores? Quais são?
São ídolos, que é o que eu vou falar no próximo ponto. São outros deuses. São coisas. São hábitos. O hábito de acordar e a primeira coisa que a gente faz é olhar o WhatsApp, olhar a rede social. Quais têm sido? Por quê? O nosso chamado como cristãos é nos tornar cada vez mais a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Isso em todas as áreas. Ser Cristo no meu casamento com a minha esposa, ser Cristo como pai para os meus filhos, ser Cristo como pastor para as pessoas que eu pastoreio, eu como pastor, ser Cristo no meu trabalho, ser Cristo na minha faculdade, ser Cristo aonde eu estiver, resplandecer a glória de Cristo Jesus, para que as pessoas vejam Jesus na minha vida. Esse é o nosso chamado. Essa é a nossa missão como cristãos. Se parecer como Jesus. O que nós temos contemplado? O que nós temos amado? Quais são os hábitos que nós precisamos trocar para contemplar mais a Cristo Jesus? A gente precisa ser atento a isso. E por último, para a gente poder finalizar. E eu não estou acabando ainda, mas quero chamar já os músicos para subirem aqui, pelo menos o teclado espiritual. Brincadeira. O teclado abençoado. Tecladista, né, abençoado. Contemplar é adorar. Último ponto. Contemplar é adorar. Nós falamos que contemplar primeiro é amar. Depois falamos que contemplar é fazer, viver, é habitar ou viver o hábito. E contemplar também é adorar. E essa adoração, eu falo de uma adoração que é coletiva com o corpo de Cristo e também é individual, você com o próprio Deus. Vamos voltar para o texto. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Mais uma vez. E todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, e segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Amém. Vamos voltar aqui para o texto, vamos entrar um pouquinho mais nesse texto. A gente saiu um pouquinho, falou algumas coisas, mas de novo, esse texto aqui ele está falando debaixo de um contexto do Antigo Testamento. Paulo está falando sobre Êxodo, eu já falei para vocês aqui no início da mensagem. E lá em Êxodo, no capítulo 19, versículo 18 ou 19, conta o momento onde a voz de Deus vem sobre os montes e o povo escuta a voz de Deus. Olha o que fala lá em Êxodo, no capítulo 19, versículo 18 e 19, fala assim: o monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça como de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente, e o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou, e a voz de Deus lhe respondeu. Vamos pensar aqui. Então o povo está lá diante do monte Sinai, e a glória de Deus vem sobre o monte. E vamos lembrar o contexto, Deus queria que o povo fosse um povo de sacerdotes. O que era o sacerdote? Aquele que habitava na presença. É aquele que tinha contato direto com Deus. O desejo de Deus, primeiramente, não era que tivesse uma das tribos que fosse, então, uma tribo de sacerdotes, que era a tribo de Levi. Não, ele queria que o povo todo fosse. Mas o povo cai. O povo peca. A gente lembra da história. Nesse mesmo monte, o Monte Sinai, Moisés sobe, e quando ele sobe, está recebendo as tábuas da aliança, o próprio Deus avisa Moisés, olha só, desce lá, porque o povo já se prostituiu. Nesse meio tempo, entre Moisés estar na presença de Deus e receber as tábuas da aliança, as leis, o povo forma um ídolo e começa a adorar esse ídolo. Vocês lembram dessa história? O povo forma esse ídolo. Isso está lá em Êxodo, no capítulo 32. Quero ler com vocês o versículo 1 ao 4. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres e de seus filhos e de suas filhas e tragam-nos para mim. Todos tiraram os brincos e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro.
Então disseram: eis aqui os seus deuses, ó Israel, que tiraram você do Egito. Olha só, o povo tinha acabado de ver as 10 pragas lá do Egito, tinha visto Deus dividir as águas lá do mar, né? Tinha visto vários milagres, a proteção de Deus. Deus tinha feito muitas coisas, e aquela nação obstinada, com o coração corrompido, endurecendo seus corações, quando Moisés, o líder deles, sobe para se encontrar com Deus, pega, então eles formam um ídolo, para adorar, ao invés de Deus. E por que eles fizeram esse ídolo? Porque eles queriam imitar as nações vizinhas. O Egito tinha deuses, tinham imagens esculpidas. Os povos pagãos ali, perto de Israel, tinham vários deuses esculpidos também. Então fazer aquele animal não era algo diferente do que os povos viviam. Só que eles eram diferentes. O Deus da Bíblia nos ensina, lá no livro de Gênesis, que quando Ele criou o homem e a mulher, Ele não criou um ídolo para o representar. Não. Ele disse o quê? Que o próprio homem e mulher seriam a sua imagem e a sua semelhança. Não precisava de ídolo. Tanto que no Santo dos Santos, quando a gente tem no tabernáculo e depois no templo, não tinha uma imagem esculpida, tinha os querubins, que faz alusão também ao livro de Gênesis, né, os querubins. Mas quem era a representação de Deus? Os próprios homens, o próprio povo de Deus. Era isso que Deus tinha para aquele povo. E eles se voltam então para a idolatria, começam a adorar um bezerro, começam a se esquecer de Deus. Foi a mesma coisa que Adão e Eva viveram lá no Éden. A mesma coisa. Quando eles decidem pelo pecado, quando eles caem, né, no pecado e eles são afastados por Deus, olha a diferença. Quando eles estavam no Éden, eles eram chamados para representar Deus e para resplandecer a glória de Deus. Eles habitavam com Deus. A Bíblia diz que Deus caminhava lá no jardim. Eles contemplavam a glória de Deus, conheciam a Deus, o seu caráter era transformado, então eles resplandeciam a glória de Deus para os animais, no trabalho, em tudo aquilo que eles faziam. Cada uma das suas atividades, as suas responsabilidades, era afetada pela glória do próprio Deus, que afetava os seus corações. Aí o homem cai. E quando o homem cai, a imagem de Deus é desconfigurada. O que Deus faz? Deus chama Abraão, Deus chama um homem para construir depois um povo, que fosse um povo que representasse Deus, assim como Adão e Eva tinham representado Ele, ou deveriam representar Ele. Mas o povo peca, o povo cai, o povo se esquece, o povo cai em idolatria. E essa vez aqui de Êxodo, um capítulo que nós acabamos de ler, né, capítulo 32, é só uma das vezes. Durante toda a narrativa bíblica é uma história de Deus perseguindo o seu povo e o homem se esquecendo de Deus e se voltando para outros deuses, outros ídolos e adorando outras coisas e se tornando a imagem e semelhança dessas coisas. É isso que o salmista fala para nós lá em Salmo 115, versículo 1 a 8. Eu vou ler um pouco mais para baixo. Ele fala assim, para definir a idolatria, tá? Esse versículo define a idolatria. O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Têm olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Têm nariz, mas não podem sentir cheiro. Têm mãos, mas não podem apalpar. Têm pés, mas não podem andar. Não emitem som algum com a garganta. Ele finaliza. Tornam-se como eles, aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. O que o salmista está dizendo para nós? Que o povo de Israel, ou aqueles povos, eles se tornavam a imagem e semelhança dos ídolos que eles estavam adorando. Eles perdiam a sua humanidade. Eles paravam de ver, porque se os ídolos são cegos, o povo se tornava cego. Se os ídolos não podem falar, o povo não podia mais falar. Parava de caminhar como Deus. Quando nós contemplamos a Deus, a nossa visão é mudada. A nossa boca é mudada.
As nossas mãos são mudadas, o nosso andar é mudado, tudo em nós é mudado. Por quê? Porque nós somos transformados à imagem e semelhança daquele que nós estamos adorando. É isso que a palavra está nos ensinando. E o povo se esquecia. E o povo se esqueceu. Mas até chegar Cristo Jesus, a imagem perfeita de Deus. O livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 3, vai falar, né? O Filho é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser. Colossenses 1,15 fala, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E daí Paulo complementa falando, quando nós contemplamos Cristo Jesus, somos transformados de glória cada vez maior. Esse é o chamado para nós como igreja. Esse é o chamado para nós como humanidade. Se tornar humanos novamente. Ser humano não é ser um ser que pensa ou que conhece. Ser humano. Ser um humano é ser aquilo que Adão e Eva eram. Representantes de Deus. Aqueles que resplandeciam a glória de Deus. E agora na nova aliança nós podemos fazer isso novamente. Porque Cristo Jesus veio, nos salvou dos nossos pecados, transformou as nossas vidas, curou os nossos corações. Nós podemos resplandecer a glória de Deus para as pessoas. Porque nós temos um Espírito que habita dentro de nós. Você percebe então a importância da contemplação? Não é só sobre conhecimento. Não é só sobre informação, não é só sobre vir na igreja, é sobre amar Cristo Jesus e contemplar Ele em sua glória, individualmente e de maneira coletiva como um corpo. Nós estamos hoje aqui, não só escutando uma palavra, mas contemplando a Deus. Nós não estamos aqui por causa de uma pessoa específica ministrando, nós estamos aqui por causa que Cristo nos une. Nós somos o corpo de Cristo. Corpo de Cristo. E quando nós contemplamos a Cristo Jesus, nós nos parecemos com Cristo Jesus. Nós nos tornamos semelhantes a Cristo Jesus. Agora, como eu falei, contemplar é adorar. Qual é a importância da adoração congregacional num tempo como esse? Por que é tão importante? A gente tem falado que o hábito é litúrgico, forma o nosso coração. O cantar junto é pedagógico, forma a sua vida, a minha vida, forma a vida dos nossos filhos lá embaixo. Forma os nossos corações. Por quê? Porque a adoração ao Deus vivo. Na adoração os nossos ídolos são expostos. Na adoração ao Deus vivo, as práticas e hábitos que têm moldado as nossas vidas, deformado as nossas vidas, de maneira a ficar distantes de Deus, são então destronados e destruídos. É na prática da adoração, da contemplação, que os nossos olhos são abertos, e a gente começa a perceber o que nós temos vivido, quem eu tenho sido, o que eu tenho feito, é uma verdade. Quantas vezes já aconteceu isso comigo? Acontece uma briga lá em casa, eu faço uma coisa que eu não deveria ter feito, aí eu sou constrangido pelo olhar da minha esposa, o Espírito Santo fala comigo, mas aí eu vou para o meu quarto de oração, eu vou para o meu tempo devocional, o Espírito vem sobre mim, e de alguma forma, ao olhar para Jesus, ao receber o seu Espírito, algo incomoda dentro de mim, e eu falo, não é isso, tem alguma coisa que está fazendo mal para mim? Porque é na contemplação que a nossa vida é transformada. E é por isso que eu digo nessa noite, nós precisamos de um povo que contempla de verdade Cristo Jesus. Nós precisamos de um povo que contempla de verdade Cristo Jesus. Você quer mudar a maneira que você trata os seus filhos, a maneira que você vive no trabalho, as coisas que você faz? Contemple a Jesus. Pare de ler por ler, pare de vir por vir, pare de estar na célula por estar na célula. Contemple a Jesus.
Na célula, contemple a Jesus. Na oração, contemple a Jesus. Na adoração, contemple a Jesus. Conheça a Jesus e se torne cada vez mais semelhante a Jesus. Num tempo do fim como esse que nós estamos vivendo, onde cada vez mais as coisas estão ficando cada vez mais perdidas, nós precisamos de cristãos de verdade que adoram a Jesus. Os ídolos vão aumentar. Os ídolos vão cada vez mais aumentar. Se nós queremos ganhar uma geração, se queremos ganhar a vida dos nossos filhos para Jesus, nós precisamos, como família e como comunidade, contemplar Jesus.